Ok, então, pessoal, bom dia agora oficial a todos os presentes, tá? Bacana. Como nós tínhamos combinado essa aula passada, a gente vai trabalhar o material do, do gestão da qualidade e produtividade, mais voltado agora especificamente para a questão da gestão da qualidade, né? E hoje a gente vai ver alguns métodos e ferramentas que são essenciais para essa questão da qualidade, tá? É pouca coisa que a gente vai ver hoje, porque eu tinha feito a programação para isso, né? Porque a gente teria o show, mas o show não rolou. Mas de repente a gente pode talvez ampliar um pouco mais o escopo da aula hoje, beleza? Então vamos lá. Eu vou apresentar minha tela para vocês estarem vendo o que eu preciso mostrar para vocês, beleza? Primeira coisa que eu falei para vocês, ó, apresentar para vocês, vocês já estão vendo aí? Esse aqui, ó, é o professor Tarcísio Arantes, tá? Esse cara aqui, ó, é o indivíduo que eu falei para vocês, que ele, pela vontade do pai, ele fez medicina, pela vontade do avô, ele fez direito, pela vontade da mãe, ele fez odontologia. Mas, na verdade, ele sempre quis ser professor de inglês. E ele foi meu professor de inglês, depois de ter feito 3 universidades, tá? 3 faculdades de altíssimo peso. Um cara extremamente inteligente, extremamente realizado na vida. Esse camarada aqui do lado é o filho dele, que é meu irmãozão do coração, é o Silvio, tá? Bacana, então. Vamos voltar, então, para o nosso objetivo direto da aula, tá? Dando uma floreada para iniciar as coisas. Pessoal, aula 2. Esse documento vai estar postado para vocês lá no nosso Google Sala de Aula, tá? Como métodos e ferramentas essenciais para a qualidade, com o nome capítulo 2. Bacana? Aqui a gente vai aprender a diferença entre o método e ferramenta, tá? A gente vai conhecer aqui as 7 principais ferramentas de qualidade, que vão ser estudadas mais detalhadamente no decorrer das nossas aulas, beleza? Por que que vai ser mais nas nossas próximas aulas, professor? Porque são ferramentas importantes e que nós precisamos saber um pouco mais delas de forma detalhada. Mas como eu disse a vocês, oi Isadora, seja bem-vinda. Como eu disse a vocês, eu vou apresentar também o e-mail que eu recebi hoje pela manhã sobre a aprovação do Consup, tá? Ó, o Consup do IFTO aprova a manutenção do ensino remoto para o segundo semestre de 2020. Beleza? Isso implica dizer que nós não teremos mais aula presencial esse semestre. Infelizmente. Espero que nós tenhamos um relaxamento nessa questão da aglomeração e, se for da vontade de vocês, de repente a gente marcar e fazer um café da manhã todo mundo junto. O que vocês acham da ideia? Dizem aí para mim. O que vocês acham, gente? Assim que der uma relaxada nesse processo, a gente fazer um café da manhã aí no Instituto, todos nós. Oi, alô, câmbio. Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? A gente está falando no chat, professor. Ah, tá. É porque o chat ainda não apareceu nada para mim aqui ainda, cara. Mas todo mundo topou. Aí, ó, só apareceu o seu, cara. Só o seu, Ellen. Tá todo mundo de greve comigo. Mas que bom, então, que vocês toparam. Massa. Vai ser legal. Vamos lá, então. Então, olha só. Aqui, a gente vai ver que a implantação do sistema de gestão da qualidade em qualquer empresa, tá? Seja ela menor ou maior, seja ela de prestação de serviço, ou seja ela de produção, tá?
ela perpassa pela adoção de alguns métodos específicos para poder alcançar esse padrão de qualidade, vamos dizer assim, né? Aqui, eu já vou, logicamente, eu não vou ficar amassando barro muito em cima desse documento, eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas. Olha, aqui a gente vai falar sobre a implantação da filosofia, nós vamos falar de planejamento, treinamento, sensibilização, desde que a gente comece a estudar isso aqui, ó, o PDCA e o MASP, que estão mais à frente, nós vamos ver isso aqui também, tá bom? Esse material já está separado para passar para vocês. Eu devo subir todo o material das nossas aulas hoje, lá para o nosso Google Sala de Aula, e vou deixar lá também um formato de atividades para ser preenchido. Nada complicado, tudo simples, nada de bicho de sete cabeças. Só para a gente já ir levando a coisa mais ou menos organizada. Beleza? Então vamos lá, vamos diferenciar esses métodos de ferramentas. Ó, segundo o Selene Stanler, o método é a sequência lógica empregada para atingir determinado objetivo, né? É aquilo que pretende fazer. O que você pretende fazer? Para isso, você precisa ter o quê? Você tem uma sequência lógica para chegar nesse objetivo. E as ferramentas, o que são? São os recursos que você usa para chegar lá. Tá? Vou ser bem grotesco aqui para ficar mais claro. Meu objetivo é ir para a sala de aula lá do Instituto Federal, se fosse aula presencial. Tá. A sequência lógica é eu sair de casa e ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus e chegar lá na escola. Correto? Bacana. Esse é o método. Então, para mim atingir isso, o que eu teria que fazer? Eu teria que usar algumas ferramentas. Primeira delas, o ponto de ônibus. Segundo, o ônibus para poder me levar até lá. Ficou claro? Espero que sim. Qualquer coisa vocês vão passando para mim. Aí aqui ele vai me dando aqui, ó, uma sequência, né? Ó, por exemplo, para a construção de uma parede, a sequência lógica é o conjunto de passos que deve ser seguir o seguinte: determinar a posição da parede, ou seja, qual o local onde ela vai ficar, preparar a argamassa, esticar uma linha para manter o alinhamento correto, né, para a parede não ficar torta, e assentar os tijolos, seguindo o alinhamento e verificando sempre o prumo, para ver se ela não está torta para frente ou para trás, ou está em zigue-zague. E as ferramentas, né, contemplam as técnicas desenvolvidas pelos funcionários, ou seja, o treinamento específico. Os instrumentos de trabalho. Quais são os instrumentos de trabalho para isso? A colher de pedreiro, a trena, o fio do prumo, o nível, né? Para quê? Para manter a parede no alinhamento correto. Bacana? Tá. Sossegado, então. Isso aqui eu acho que é simples, vocês já devem ter entendido bem. Então, vamos falar aqui sobre sobre 7 ferramentas que são essenciais para o sistema de gestão da qualidade. E junto com isso, a gente vai falar quais são as suas funções, tá? Primeira ferramenta que a gente vai ver são os fluxogramas, né? Gente, cada uma dessas 7 ferramentas, a gente vai estudá-las minuciosamente, como fazer cada uma delas, como aplicar cada uma delas, como é que a gente tem que apresentar essas ferramentas, tá? Apresentar esse resultado. Bacana? Por exemplo, o fluxograma, ele vai descrever para a gente quais são os processos, o que é que eu tenho que fazer, tá? E em que tempo eu tenho que fazer. O que eu faço primeiro? Para mim sair de casa para ir para o IF para pegar o ônibus. A primeira coisa que eu faço é o quê? Abrir a porta da minha casa, sair e fechar a porta. Ir até o portão, abrir o portão, passar por ele e fechar. Caminhar da minha casa até o ponto de ônibus. Sentar no ponto de ônibus se tiver espaço e não tiver sol e esperar o ônibus. O ônibus chegou, eu entro no ônibus, passo a minha carteirinha, sento no banco e espero chegar.
simples assim, tá? Mas a gente vai ver algumas coisas um pouco mais elaboradas. A gente vai ver também sobre o diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto é uma coisa linda, 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 tá? Ele vai distinguir quais são os fatores essenciais que causam um determinado problema na qualidade e quais são os seus fatores secundários, tá? Então ele vai mostrar para a gente, o diagrama de Pareto, o que é essencial e o que vai causar, o que pode causar determinado problema, tá? O terceiro tópico que a gente vê é o diagrama de causa e efeito. Esse diagrama de causa e efeito, a gente vai ver lá mais detalhadamente, que ele também é conhecido como espinha de peixe ou então diagrama de Ishikawa. Bacana, né? Ô, nominho bonito. Mas o primeiro nome dele é mais bonito do que o segundo, tá? O primeiro nome dele é Kaoru. Kaoru Ishikawa. No diagrama dele, que é o diagrama de causa e efeito, ele vai trazer para a gente, vai levantar as possíveis causas de um problema que afeta a qualidade. E aí, dessa possível causa, ele vai mostrar para mim quais são os primeiro, segundo, terceiro nível de complexidade desses problemas. Desculpa. O que seria mais fácil resolver. E você, determinando quais são os problemas, é mais fácil você achar soluções. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Por exemplo, nós estamos com um problema. Deveríamos ter iniciado a nossa aula com um show de música ao vivo do Pedrão. Ele ia arrebentar, tenho certeza disso. Porém, não ocorreu. Então, isso foi um problema. Qual foi a primeira causa do problema? Foi o Pedro não ter aparecido. Então, a causa 1. Qual que é a causa 2? Oi, Ana, tudo bem? Qual seria a causa 2? A alteração no planejamento da aula. E aí segue um... Gente, eu estou falando essa questão relacionada ao Pedro, nada contra ele, de forma nenhuma. Não sei o que aconteceu, pode ter acontecido alguma coisa com ele, com a família que a gente não sabe, que não deu certo ele estar aqui, e eu não vou, e eu estou usando esse como um exemplo para falar sobre o diagrama de causa e efeito, tá? Então, assim, a causa foi a falta, o efeito foi o quê? Foi a alteração do planejamento. Entenderam? Só para ficar gravado, para ser uma coisa mais simples. Bacana? Ótimo. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente vai ver aqui são os histogramas, né? Os histogramas, eles são gráficos que permitem a gente a visualizar a distribuição de um conjunto de dados, tá? Esses dados podem ser positivos, podem ser negativos, eles podem nos mostrar qual o caminho a gente tem que seguir daqui para frente, tá? Esses histogramas, eles são geralmente muito usados e às vezes as pessoas não sabem que estão fazendo um histograma, tá? Vocês vão ver mais na frente, lá mais detalhado, vocês vão saber sobre isso. Uma outra coisa são as folhas de verificação, né? As folhas de verificação, ela vai permitir para a gente coletar dados, né? Por exemplo, quais são o número de peças defeituosas, por exemplo, de uma determinada produção, de uma determinada fábrica. Uma folha de verificação numa área de serviços, por exemplo, eu vou marcar quantos clientes estão satisfeitos e quantos clientes estão insatisfeitos com a prestação de serviço da minha empresa. Então, assim, a gente consegue, em cima disso, tomar decisão. Todas essas ferramentas da qualidade, guardem e gravem isso. Todas elas podem ser usadas, podem e devem ser usadas para que nós venhamos, ou seja, o gestor da empresa, tomar decisão sobre elas, sobre os dados, sobre as informações que contemplam nelas. Beleza? Porque aí eu vou saber o que é que eu vou fazer. Por exemplo,
no gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele vai estabelecer uma relação entre duas variáveis ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, ele cita pra gente aqui, ó, a influência da temperatura do forno no peso do pão. Peraí, mas tem alguma coisa a ver com isso? Se o forno tiver mais frio, o pão vai ficar... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, pessoas. Curiosidade geral. E em cima disso, e uma questão lógica. Me respondam. Se eu estou assando um pão, certo? Coloco determinada massa no forno, com o forno frio. Quando o pão terminar de ser assado, o pão vai estar mais leve ou mais pesado que se eu colocar esse pão para assar num forno quente, diretamente. Vamos lá, gente. Cozinheiros e cozinheiras de plantão. Confeiteiros e confeiteiras de plantão, me digam aí. O que é que vocês acham? Eu acho que no forno frio vai ficar mais solado, não vai crescer tanto. Você acha que no forno frio não vai crescer tanto e vai ficar mais selado? Isso quer dizer que vai ficar mais pesado ou mais leve? Mais pesado. Mais pesado. Nossa, gostei demais, Ana Júlia, da sua definição. Bacana. Contem para mim, por favor, então. Mais alguém tem alguma informação contrária? Alguma discorda do que ela falou? Se não, vamos para frente. É isso mesmo, tá, Ana? Quando eu coloco uma massa em um forno frio, a tendência é ficar mais solado mesmo, é ficar mais pesado, tanto o pão quanto o bolo, tá? Uma outra ferramenta muito interessante são as cartas de controle, né? A carta de controle, ela trabalha analisando para a gente, mandando informação para que a gente possa seguir uma análise da variabilidade dos processos produtivos no longo do tempo, tá? Então, assim, as cartas, elas são feitas de etapas por etapas, tanto que o nome é carta de controle, ou seja, eu controlo cada etapa do meu processo, ou de fabricação, ou da minha prestação de serviço. E aí isso também vai me falar, olha, se você andar mais rápido na compra de determinado produto, você vai ser mais feliz na compra. Ou se você tomar determinado caminho, você vai chegar mais rápido a determinado lugar. Vou dar um exemplo prático disso. Olha só. Anteontem eu fui na farmácia para comprar um remédio, um medicamento para meu filho. E a farmacêutica virou para mim e falou assim, o senhor já conhece o aplicativo da nossa farmácia? Não conheço. Ela, pois, baixe o aplicativo e veja. Certamente o custo desse medicamento será mais barato pelo aplicativo. Opa, que bom então. Então deixa eu ver. Fui lá e abri o determinado aplicativo e realmente o medicamento estava muito mais barato. Aí o que eu fiz? Comprei o medicamento por lá. Segui todos os passos. Fiz o meu cadastro. Olha a carta de controle aqui, gente. Ó. Fiz o meu cadastro. Entrei com meu login e minha senha. Selecionei o medicamento que eu queria. Coloquei o número do meu cartão de crédito. E enviei a compra. Perfeito? Bacana. Ótimo. Até aí, tudo certinho, correto? Tá. Olhei lá no sistema e lá dizia, 1 hora após a aprovação do seu pagamento, o medicamento estará disponível para retirada na farmácia no lugar tal, 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 que é mais próximo da minha casa. Eu moro na 603 Sul, a farmácia é aqui na 604 Norte, 604 Sul, perdão, que fica do outro lado da Teotônio Segurado. Perfeito.
Só que ele falou para mim o seguinte: você precisa aguardar um e-mail que vai chegar liberando o medicamento para retirada. Tá. Isso foi dia 12. Hoje é dia 14. O medicamento do meu filho finalizou agora pela manhã. Não tem mais esse medicamento. Ele precisa tomar ele à tarde. Né? Eu comprei com 2 dias de antecedência para evitar qualquer coisa. Ela falava 1 hora, pois já se foram mais de 48 horas e até agora não liberaram. Bom, vocês perceberam as análises feitas no decorrer do tempo? Ou seja, eu segui todo o passo que foi recomendado e o resultado foi negativo. Por que o resultado foi negativo? Certamente por algum erro do sistema. Ou não tem o medicamento lá na farmácia, ou a farmácia não respondeu ao aplicativo, não sei por quê, mas ocorreu um erro. Porém, dando sequência na minha carta de controle que eu estou falando para vocês, o que eu fiz hoje? Abri o aplicativo, fui lá na avaliação dele e coloquei a nota 1 estrelinha, até porque não tinha jeito de colocar menos. Coloquei 1 estrelinha, comentando a minha experiência com eles, que foi péssima, contei tudo que eu disse. Ah, detalhe, ontem eu mandei um e-mail também para lá e não recebi resposta do e-mail. Hoje, eu falei, eu vou ligar. Liguei no call center deles, a moça desligou o telefone na minha cara. E aí? Né? Perceberam que essa carta de controle durante esse processo, ela me trouxe parâmetros para avaliar se realmente, o que realmente aconteceu? E olha que interessante, preste atenção. Quando a gente fala sobre isso, eu consigo fazer uma avaliação de quê? O aplicativo funcionou direitinho? Perfeito. Ele me mostrou onde era, onde tinha o medicamento, me mostrou o valor, me mostrou no mapa onde era a farmácia, perguntando se essa era mais próxima da minha casa, e efetuou todo o processo de venda. Aonde é que está o processo? Onde é que está o problema? Fazendo análise nessa carta de controle. Vamos lá. Me respondam aí, pessoal. Onde é que está o problema nessa história? Seguindo todo esse controle. Pessoal, vocês estão aí? Respondam um de cada vez, por favor, porque mais de um por vez eu não consigo entendê-los. O erro do processo está na comunicação. O aplicativo fez a sua parte. Quem deveria gerar o comunicado é que falhou. Se já estava liberado ou não o produto. Ok? Cara, ó. Aqui a gente vai perceber que algumas dessas ferramentas elas vão exigir um pouco de cálculo na elaboração, tá? Professor, mas eu sou péssimo em cálculo, eu sou péssima em cálculo, como é que a gente vai fazer? Deixa eu contar uma história para vocês, eu também sou, tá? Porém, a gente vai conseguir fazer, pode ficar tranquilo, tá? Quando a gente começar a trabalhar o diagrama de Pareto, os histogramas, os gráficos, as cartas de controle, os fluxogramas, diagrama, causa de efeito, verificação, ó, depois que a gente construir tudo, vocês vão perceber que essas folhas de verificação, ou cartas de verificação, ou carta de controle, tudo que a gente colocar, fica fácil demais de você tomar uma decisão em cima. E muito intuitivo, tá? Então, é bom a gente deixar bem claro que as ferramentas, elas não foram criadas para ser usadas isoladamente, tá? Elas precisam ser usadas combinadas umas às outras. Porque cada uma vai me contar uma historinha. Tá? Ó, presta atenção. O fluxograma vai me falar o processo.
O diagrama vai me falar quais foram as causas do meu problema. O diagrama de causa e efeito vai levantar quais seriam os possíveis problemas, tá, que afetaram a qualidade. O histograma vai mostrar para a gente a distribuição dos dados, todos os dados positivos e negativos. A folha de verificação, ela vai mostrar para a gente quantas peças estão estragadas, tá? Ela não vai falar para a gente por que é que essas peças estão estragadas. Ela vai falar para a gente quantas peças estão estragadas, tá? Aqui, por exemplo, na carta de controle, no diagrama de causa e efeito, é que a gente vai ver por que é que elas foram estragadas, tá bom? Então, assim, elas precisam trabalhar juntas, as 7 ferramentas. E a gente vai ver isso de uma forma bem tranquila, tá? Olha só, aqui vocês devem estar perguntando aqui, né? Que a gente esqueceu dos métodos. Não, olha só. Nós vamos estudar 2 desses métodos, tá? O ciclo do PDCA e o MASP, tá? O ciclo do PDCA, eu acho que vocês já devem ter visto ele em sala de aula, sim ou não? Senão a gente vai dar um sobrevoo por ele e a gente vai passar por ele. Perdão, se vocês já viram, a gente vai sobrevoar. Se vocês não viram, a gente vai ser um pouco mais aprofundado. Mas a gente vai apresentar para vocês de qualquer forma. O MASP, que é o método de análise e solução de problemas, também a gente vai passar detalhadamente por isso, tá? E aí, vocês vão perceber que, entendendo esses 2 processos, vocês vão perceber a utilização dessas ferramentas, como elas realmente podem ser úteis, tá bom? Os métodos, perdão, as normas ISO. Um dos modelos da qualidade mais aceitos no mundo é a ISO 9001. A partir dessa informação, que é um dos mais aceitos no mundo, justifica a gente estudar esse conjunto de normas que forma essa ISO, tá? Ó, sua empresa está implantando a ISO ou passando por uma certificação, vocês já se certificaram, já verificaram se determinados fornecedores possuem certificação? Se os seus concorrentes já possuem a certificação? E a sua empresa ainda não está... E se a sua empresa ainda não... Se a sua empresa ainda não, você está no cenário ruim, cara. A gente vai ter que correr atrás para ganhar tirar esse atraso. Beleza? Ele mostra pra gente aqui do lado, aqui, ó, um site, tá? Que é da ISO.org, pra gente saber mais sobre, beleza? E aí ele traz pra gente algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui na ISO.org, deixa ele abrindo ali enquanto a gente vai fazendo aqui. Ó. O pacote de normalização da ISO é composto pelas seguintes normas primárias. A 9000, que ela trata o quê? Os fundamentos e vocabulários. Então, quando a gente fala da ISO 9000, 2000, a gente está falando que ela é a que vai normatizar para a gente o que é que a gente vai fazer e vai utilizar como sistema de gestão da nossa empresa, tá? Olha só, o fundamento das... Aí a gente começa a ver que o fundamento da qualidade, conceito, princípio, vocabulário utilizado no texto da 9001, 2008, facilita a leitura a seguir, tá? O sistema de gestão de qualidade, a ISO 9001, 2008, ela trata do quê? Requisitos que trata para implantar o sistema de gestão de qualidade. A 9004, de 2000, são diretrizes de melhoria de desempenho. E aí ele vai vir, tá? A ISO 9000 apresenta 8 princípios, tá? Para implantação e operação do sistema de gestão de qualidade. Preste atenção nesses oito quesitos, que eles são importantes em tudo na empresa.
Primeiramente, foco no cliente. Por que foco no cliente? Porque é o cliente que mantém sua empresa viva. Sem cliente, você não tem empresa, tá? Ele mantém o foco na liderança da empresa, tá? Porque o líder da empresa que tem um padrão de qualidade para ser atingido, quer dizer que esse cara, ele tem um padrão alto para alcançar. E quer dizer que esse cara, ele é capacitado para implantar tudo isso na empresa, tá? E você vai olhar, nós vamos olhar isso também, tá? Outro item importante, o envolvimento das pessoas, tá? A qualidade é responsabilidade de todos dentro da empresa. Nesse momento aqui, quando fala que a qualidade é de responsabilidade de todos dentro da empresa, eu estou falando que o seguinte, que se a minha faxina for mal feita, o meu produto pode sair uma porcaria. Como assim, professor? Sim. Se no meu chão de fábrica, por exemplo, está muito sujo, está com mau cheiro, será que os funcionários que vão trabalhar lá vão estar de forma satisfeita ali naquele lugar? Não. E com isso eles vão fazer tudo para poder andar mais rápido para sair dali. Fazendo isso, o produto certamente vai ser feito fora do padrão que foi estabelecido. A gente vai ver, olha só, a abordagem de processo também é um outro quesito a ser observado, né? Os processos internos da empresa, eles estão interligados? Um fala com o outro? Por exemplo, a parte de produção acabou a matéria-prima. O pessoal do administrativo sabe que a matéria-prima do estoque acabou? O pessoal do financeiro tem um planejamento para comprar outro matéria-prima para colocar no lugar dessa que acabou? Perceberam que as coisas têm que estar todas interligadas? Tá? Uma abordagem sistêmica da gestão. A empresa representa um conjunto de partes interrelacionadas. E aí a gente começa a perceber, ó, todos são importantes, pessoas, processos, todo tem um impacto no resultado final da empresa. Vocês querem ver o que eu acabei de citar agora a respeito da compra, né? Se o pessoal de compras não sabe que precisa comprar, como é que ele vai produzir? Como é que a empresa vai produzir? Como é que ele vai fazer um cálculo exato de qual é o lucro líquido e qual é a lucratividade da empresa? Entendeu? Melhoria contínua, isso é uma coisa muito importante, tá? Essa melhoria contínua ela é buscada principalmente pelo aprimoramento da mão de obra, dos processos produtivos, da melhoria da matéria-prima e, consequentemente, dos produtos. Uma abordagem factual para a tomada de decisão. Olha, as decisões mais eficazes, elas devem estar baseadas em quê? Naquelas ferramentas que eu passei lá em cima, gente, as 7 ferramentas. Baseado nelas, o cara vai tomar uma decisão, ó, em cima do que precisa, tá? Relacionamento mutuamente benéfico com os fornecedores. O que quer dizer com isso? Se você trata mal um fornecedor seu, o que acontece com esse fornecedor? Esse fornecedor vai, por exemplo, se tiver no final ali de alguns tipos de produto, de matéria-prima, e ele tiver pouco, e você tem um excelente relacionamento com o cara, e aquele mesmo fornecedor fornece para outra pessoa, e sabe que você vai precisar, porque todo fornecedor acompanha qual é o consumo do seu cliente. Isso é uma questão lógica, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai separar aquele material que sabe que você vai comprar e vai falar para você, ô, tô te mandando o material que você está precisando aí. Entendeu? Fazendo isso, todo mundo ganha. Entendeu? Estabelecer um relacionamento benéfico. Estabelecer um relacionamento de benefícios mútuos, tipo ganha-ganha, isso aumenta a capacidade de criar valor, tanto do fornecedor quanto de quem está usando, tá? Nós passamos aqui de uma forma rápida, tá? As 7 ferramentas da qualidade, que a gente, como eu disse, a gente vai ver mais detalhado sobre elas, né? E passamos aqui, também de forma rápida, o pacote de normas que compõe a ISO 9000,
Beleza? Pessoal, eu abri o site aqui, ó, da ISO, tá? Então, assim, se você é bom de inglês, tá tudo aqui, tá bom? Olha que show aqui, ó, a família ISO 9000. Eu vou até baixar esse material aqui e compartilhar ele lá com a gente, tá? Ó, informações preciosas aqui. Mas se você é que nem eu, ruim de inglês, você vem para um site que já faz a tradução direta para você, para um navegador que já trabalha a tradução. E aí você vai ver a coisa de uma forma mais tranquila. Por exemplo, assim, bem-vindo ao bem-estar. Informações importantes sobre as reuniões ISO durante o Covid-19, Organização Internacional para Padronização, ISO Store, família ISO, gestão da qualidade. Ó, família ISO, ela vai falar para a gente aqui, que está lá, que a gente não conseguiu ler aquela hora. Está tudo aqui de forma tranquila. Ok, pessoal? Então é isso. Bacana? Pessoal, algum questionamento? Tá tudo tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Não estou falando sozinho? Não, né? Estamos aqui, professor. Ah, Ouvindo, professor. massa. Sem dúvida, não. Então tá jóia. Ô, gente, vocês ficam tão caladinhos, eu me sinto tão sozinho. Tem ninguém que puxa conversa com o coleguinha do lado. É tão ruim isso. É uma tristeza, né? Não dá uma tristeza? Ó, não vi o Cleudes nenhuma vez puxar assunto com ninguém. Beleza? Meninos. Só presencialmente, professor. Pois é. Como é que é, Cleudes? Só presencialmente. Pois é, mas você tem que puxar conversa com o outro aí para me mandar você ficar quieto, cara. Assim eu fico mais tranquilo, sabendo que a coisa tá funcionando. Tá bom. Próxima aula eu puxo. Tá bom, então. Tem sim, Sandra. É só abrir a voz aí e começar a puxar assunto com a outra. Aí eu falo, ô, fica quieto aí, menino. Vamos conversar aqui. Gente, brincadeiras à parte, tudo é saudade de vocês, tá? Finalizamos aqui, então, tá? O nosso material. Como eu disse a vocês, eu vou subir esse material lá para a nossa sala de aula, tá? E vou deixar separado também uma atividadezinha lá para vocês responderem pra gente. Nada demais, não, tá? Vamos ver o que você falou aí, Arthur. Ó, até que puxa assunto. Professor, só que a gente tem medo do senhor mandar nós para fora de sala. Arthur, mas é assim, é um risco que você tem que correr, irmão. Se você ficar aí se acovardando e não falar nada com ninguém, eu vou te mandar para fora de aula do mesmo jeito. Brincadeira, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Quem falar com o Pedrão, fala para ele que ele não sumiu do meu radar. Quando ele aparecer em sala de aula, ele vai ter que tocar para nós. Ok? Beijão. Tchau, tchau, gente. Tá Fique com bom. Deus. Tchau, professor. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau.